Oi, tudo certo? Bem-vindos aqui ao canal. Hoje aqui na minha cidade tá um clima muito gostoso. Tá um frio e horas vem um solzinho, horas vem assim, mais um frio e eu tô com muita vontade de estudar hoje. Então eu vim trazer um pouco dessa energia de estudo aqui pro canal também. Tá tendo uma obra aqui embaixo do nosso apartamento. Então talvez apareça um barulho, mas eu espero que seja também imersivo. Vai ser bom você aqui estudando. Eu gosto muito da linha esotérica, da linha principalmente que vem ali, da Helena Blavatsky. Eu já estudei na Nova Acrópole, fui membro, então acaba que foi algo que eu acabei bebendo também. Porém, como eu faço faculdade de psicologia, a gente vê muito também de um lado mais da neurociência, em alguns momentos, assim, algumas cadeiras. E como eles fecham um com o outro, tanto que a medicina moderna que a gente conhece, ela nasceu do esoterismo, apesar de hoje ela negar o esoterismo, olha só. Que engraçado, né, não? O próprio Pitágoras, que é conhecido como o pai aí da matemática, na verdade a gente enxerga essa matemática, essa ciência muito eurocêntrica, como se tivesse nascido ali da Europa, mas não, na verdade o próprio Pitágoras, ele foi viajar para ter alguns conhecimentos da Índia, e a Índia na época ela bebia onde? Também nas ciências esotéricas. Então, para mim, a base de tudo, da gente estudar a nossa psique humana, da gente estudar o nosso espírito, tanto passando pela medicina, pela psicologia, pelo estudo das energias, é a gente estudar o nosso corpo, os nossos corpos. E isso é visto principalmente na ciência esotérica. Então, a clássica Constituição Septenária, que eu sou muito fã, tem até aqui no canal, vou botar mais pra cá um vídeo sobre, ela começa falando que toda a base da nossa vida, ela começa no espírito, que é chamado de Atma. Depois do Atma, nós temos o búdico, que é o nosso corpo, e nós temos Mana, que em sânscrito é mente pura. Esses nomezinhos, eles formam uma base que é o nosso espírito. Ou seja, tudo começa no espírito. Nós somos espíritos encarnados, não é não? Logo após, a gente é formado da mente dos desejos, né, em uma tradução, que é o Kama Manas, que são os nossos pensamentos, é o nosso corpo mental. Nós temos o nosso emocional ou astral, depende muito ali de qual vertente a gente vai ver. Nós temos a energia, o nosso corpo energético. Esse corpo energético, muitas vezes ele é chamado de corpo etérico, de prana. Em sânscrito, ele é chamado de prana shastra. Eu não sei falar em sânscrito, eu não sou muito boa em sânscrito, mas é assim que ele é chamado. E o próximo, que é o nosso corpo físico, que é o veículo que a gente usa estando encarnados, que é o meu corpo físico. O teu corpo físico, ele chama stula shastra, enfim, que é muitas vezes chamado de corpo denso, etéreo físico, que é, né, as nossas células em conjunto, que são os nossos átomos condensados, cristalizados. Então, é o mundo material, é o mundo que a gente pode tocar,
é um mundo que a gente sente ele, o frio, o calor, o úmido, o seco. Só que esses 4 reinos aqui, esses 4 reinos que a gente fala da mente, do astral ou do emocional, da nossa energia, o nosso prana e do nosso físico, eles estão todos conectados. E tudo começa pela nossa mente e cai no nosso físico. A ciência moderna, ela fala que a nossa mente, ela também influencia o nosso corpo físico. Na verdade, o nosso mental, aquilo que a gente pensa, ele se encerra no físico. Por exemplo, no estresse. O que acontece no estresse? O estresse, ele já foi visto hoje pela ciência que ele está conectado com aquilo que a gente pensa. E aquilo que a gente pensa, ele manda algumas mensagenzinhas para o nosso cérebro. E essas areazinhas cerebrais, elas vão modificando as nossas emoções. E isso está muito ligado à nossa postura. E o que a gente sabe é que o nosso corpo físico, ele responde tanto os nossos pensamentos quanto os nossos sentimentos. O próprio estresse, como eu estava falando, foi comprovado de que ele tem a ver com quais formas de pensar, principalmente com pensamentos de que a gente não consegue, porque o que é estressante para uma pessoa, muitas vezes é algo aventureiro para outra pessoa. Então, para uma pessoa é um estresse sair de casa, um estresse ir ao mercado, é um estresse cuidar dos filhos, entrar em contato com crianças, e para outra pessoa é uma aventura. Ah, que legal, uma oportunidade para eu ir ao mercado, para eu caminhar. Ah, as crianças. Então, tá conectado com esse pensar. E a gente sente o estresse. E o resultado cai no corpo, a gente começa a sentir cansaço, é liberado hormônios, são secretados ali adrenalina, o cortisol, e com o tempo isso vai fazendo com que a nossa imunidade caia. E aí fica um círculo vicioso. A gente pensa, isso gera o estresse, que gera o sentimento, que gera no nosso corpo, de repente a gente está cansado porque caiu no corpo, que gera mais pensamentos, que gera mais sentimentos, e com o tempo, o estresse ele pode fazer com que a gente tenha mais chance, mais probabilidade de ter depressão, de ter doenças, de ter câncer. Então tá conectado, e isso acontece da mesma forma como as ciências ocultas falavam. Mas tá bom, qual é o elo? Qual a diferença, ou melhor, qual a explicação da ciência para como que esse pensamento chega ao sentimento? Porque isso a gente já sabe em espiritualidade. Quando nós estudamos algumas terapias, nós falamos, a própria psicologia, ela fala daquilo que foi somatizado. Soma é o nosso corpo físico. Ele pode ser chamado de soma. Psique é a nossa mente, o nosso emocional. Psicossoma. Algo estava na mente, no emocional. Essa confusão, esse caos, caiu no corpo e gerou uma doença. Gerou um sintoma. Mas para algumas pessoas, isso não é palpável. Fala assim, estava no pensamento, foi no corpo. Isso é coisa de espiritualista. Mas a ciência fala que o que está entre esses dois são as moléculas informativas. Né? Essas moléculas que vão fazendo comunicação por todo o nosso corpo até cair no nosso físico. Então, eu acredito assim que a base dos nossos estudos, eles estão nesse corpo, que são 7 corpos. O 7, claro, você já deve saber, ele é um número mágico, as 7 cores,
As 7 cores do arco-íris, 7 dias da semana, os 7 corpos. E cada um desses corpos, eles têm mais 7 condensaçõezinhas, segundo a Helena Blavatsky. E como eu estava falando, o próprio Pitágoras, ele foi estudar, e para ele, tudo são números. Tudo vem de números. O número, então, é como se ele fosse o espírito da matéria. Lá na Doutrina Secreta, de Helena Blavatsky, ela fala que o princípio de todas as coisas, ela vem do caos. Só que antes do caos, tem a mônada. Não vou falar aqui sobre mônada, é algo que o autor que criou, trouxe esse termo, é diferente do que se fala hoje. E é muito confuso para nossa mente, a gente acaba caindo em pensamentos que mais atrapalham, ao meu ver, do que ajudam. Mas o caos, tem vídeo aqui no canal também sobre os caos. Depois do caos, vem os números. O que é o caos? É o nosso inconsciente profundo, é aquilo que, entre aspas, não é. Isso aqui é um caos. E o número, ele tá no nosso racional, ou seja, na nossa mente. Na mente que é correspondente ao elemento ar, né? Tanto que na astrologia, os signos de elemento ar geralmente são signos ligados à mente, que gostam de estudar, que se comunicam, que gostam de se relacionar. Depois dos números, vem os pontos, depois as linhas, depois as superfícies, depois da superfície, os sólidos. Onde ficam os sólidos? Os sólidos, eles estão nessa parte aqui, né? E o resultado do sólido é o corpo, porque como eu estava falando, o nosso corpo ele é sólido. Eu posso tocar, né? E aí lá na Doutrina Secreta, ela fala que dentro dos sólidos tem os 4 elementos, que é o fogo, a água, o ar e a terra, que estão aqui nesses 4, né? O 4, ele também tem a sua simbologia. Quando nós estudamos o tarô, nós olhamos para a numerologia do tarô, toda vez que chega no número 4, a gente fala, a estrutura, que está ligado à nossa personalidade. Então, a nossa personalidade ela é formada por mente, emoção, energia e corpo físico. Então a parte de cima é o quê? É o nosso espírito, é o nosso eu verdadeiro. É aquele que ele não é mudado de uma forma tão fácil. A nossa personalidade não, a nossa mente, a toda hora ela tá mudando. A gente pode mudar a nossa mente. Por isso que muitos neurofísicos, eles falam da mente, o poder da mente, mudar a mente, mudar os neurônios, as sinapses, que são as comunicações cerebrais, porque isso resulta no corpo, dá para mudar a nossa saúde. Eu tô resfriada, eu consigo mudar. Agora, o corpo demora mais de mudar, mas dá. A energia, ela muda, o nosso emocional, ele muda. Então, é a nossa parte imutável, né? No espiritismo, quando a gente morre e perde o nosso corpo físico, o que sobra é o nosso espírito, né? O corpo, ele foi embora. Essa parte, pelo menos aqui, né? Da energia e do físico. Então, esse sólido, ele acaba sendo bem estudado, falando também dentro lá dos 5 sólidos platônicos, que aí entra em contato também com um lado mais da física que eu não entendo muito bem, mas espero que um dia eu entenda um pouco mais. Então, pra gente aqui, pro estudo de hoje, que eu tava querendo relembrar, me faz muito bem relembrar isso, que é o nosso espírito, ele tá aqui na Terra. E a gente tá aqui na Terra, segundo muitas filosofias, pra gente mudar essa parte daqui de baixo da personalidade. E em psicologia, pelo menos na psicologia humanista, que é a que eu mais me aproximo, a gente fala que a personalidade ela é mutável, que é isso aqui, né? Que as filosofias antigas falavam. Quando a nossa personalidade não tá mutável, a gente se aproxima à doença. Doença no sentido de patologia, não de algo ruim. Então eu tô sempre estressado,
sempre doente, tudo que fala desse sempre não é o natural da nossa personalidade, então ela não está saudável. Então a gente pode mudar essa parte e também começa pelos nossos pensamentos. Então a saúde mental é um dos mais importantes pra gente. Então a meditação, ela é muito boa, boas leituras, não ficar assim olhando muitas informações que não fazem bem, muitas notícias que fazem mal, muita fofoca, pensar mal da gente, do outro, nos criticar. Tudo isso que é em excesso não faz bem para nossa saúde, sabe? Então, e isso cai no resultado do físico. E tudo também que a gente come sobe para nossa mente, interfere. A filosofia dos alimentos. Por exemplo, alimentos rajásicos, café, carne vermelha, e que tem ali muita cafeína, estimula muito a nossa mente, deixa a nossa mente muito, muito agitada. E a mente, quando tá muito agitada, ela fica adoecida. Mas quando ela tá muito parada, também. Então, alimentos que deixam muito parados, tama, lá na medicina indiana, muito açúcar, muita farinha, muito industrializado. E tudo tá conectado. Então, eu acho que cuidar da nossa mente é cuidar do nosso corpo. E cuidar do nosso corpo também é cuidar da nossa mente. Como resultado, a gente vai aprendendo a cuidar também do nosso emocional, do nosso energético. Então, esse foi um pouquinho dos meus estudos dessa tarde. Vou continuar aqui também estudando, relembrando, que essa energia me faz muito bem. E diga para mim se você gostou de estudar um pouquinho aqui comigo, compartilha aqui também, é muito importante, temos muitas trocas, eu acho que é assim, a gente vai aprendendo juntinhos, vai aprendendo a colocar em prática, senão não adianta a gente só estudar, né, e não colocar em prática. Um grande abraço, se gostou, me fala para eu tirar mais momentos assim pra gente estudar juntos, certo? E no próximo vídeo eu vou continuar com a série psicológica Joana de Ângeles no livro Desperte e Seja Feliz. Abraço e até!